Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocauto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para a manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocauto. Quem conhece, confia. 2528-9514. Bem, meus amigos, eu estou hoje com uma pessoa que eu considero uma pessoa maravilhosa, pela sua honestidade, pela sua transparência, pela sua humildade. As pessoas na rua, todos que eu converso sobre o Zezinho falam a mesma coisa. Pô, o Zezinho é uma pessoa adorável, né? E trabalhador. Ele fez um bom mandato aí como vereador e agora está aqui à frente da Secretaria de Serviços Públicos, que eu considero a mais difícil que tem aqui na prefeitura. Até porque hoje você não consegue a mão de obra que você conseguia antigamente. Os velhos foram se aposentando e você não consegue trazer essa juventude para o trabalho braçal, roçar a beira de rio, roçar a rua. Eles querem trabalho no computador, o mundo mudou. E a mão de obra está difícil, né, Zezinho? Exatamente, Felgo. Primeiro, deixa eu te agradecer por esse privilégio, por essa grande oportunidade, né, de mais uma vez, né, participar do seu programa. Né, aproveitar para cumprimentar aqui o seu público, né, que tem um alcance muito grande. Né, você faz um programa popular, né, que atinge diretamente aquele público que gosta de te ouvir, que te acompanha. A Nova TV passa em 67 cidades. Olha só o alcance, tá? E isso é muito bacana e eu me sinto muito honrado de estar aqui participando. Então um abraço aqui ao Patrick, que está aqui nos acompanhando, dando condições desse programa, né, chegar até a esse público tão importante, né, que te acompanha. E é exatamente, você tocou ali na ferida. Hoje um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades, Felga, é a mão de obra humana. Aquela mão de obra que é ali no dia a dia, que vem para o enfrentamento, que chega aqui cedinho, né, que passa a mão na ferramenta e sai para os bairros para poder, né, fazer a limpeza, fazer a poda, fazer a retirada de lixo, entulho. Essa classe, Felga, ela está acabando, ela está terminando, né? O ciclo de vida delas estão encerrando. Uns, né, como você bem colocou, já chegou o tempo da sua aposentadoria, né? Outros, né, por uma infelicidade, acabaram ficando doentes, estão acamados, né? Não têm condições de retornar. Trabalhei na prefeitura muitos anos aqui, fazendo aquelas decorações de carnaval. A maioria daquele pessoal que trabalhava comigo já foi. E tem aqueles que Deus convidou para ficar ao lado deles. Então esses também não retornam mais. E aí quando você tenta, né, conseguir essa mão de obra aqui, muitas das vezes, né, hoje obedecendo à lei federal que você é obrigado a fazer concurso público, esse pessoal, né, praticamente não passam, porque a maioria, né, o que eles sabem fazer é trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Né, eles não tiveram oportunidade de fizeram esse concurso público aí há anos atrás, os trabalhadores não passaram. Não passa. Porque são pessoas que têm pouca cultura, pouco estudo. Não e eles então iam trabalhar na mão de obra na rua. Exatamente. Então hoje, eu até cito o exemplo do meu filho, né, até que você elegeu vereador Gabriel do Zezinho. Votei nele! E olha só, que honra para nós. Se você pegar uma enxada, uma foice, né, uma pá,
entregar na mão dele. Ele nem sabe o que é. Ele nunca mexeu com isso. Ou ele vai se machucar, ou vai machucar alguém que estiver do lado dele. Né? Então, isso é na sua grande maioria. Nós estamos hoje na geração do jovem, da internet, do computador, do notebook. Eles não precisam de manual. Eles não precisam praticamente passar por um curso para poder mexer, né, nesse equipamento. A tecnologia já está inserida na cabeça de cada um. Quando você precisa desse pessoal para fazer o serviço braçal, eles não sabem fazer, não têm condições de fazer. E aí a gente fica aí nessa carência, né? E o serviço acaba sendo insuficiente. Você vê agora, nós estamos entrando num período de chuva. Então, num período de chuva é um momento que os matos vão crescer a todo vapor. E aí vai começar a pipocar nas redes sociais, nas mídias locais, que a cidade está largada, que está abandonada, que o prefeito não manda limpar. O pessoal não entende esse problema, entendeu? Aí nós temos dois problemas. A falta dessa mão de obra, que nós não temos, não se consegue contratar. E tem um problema também de o pouco que ainda temos, a gente não consegue botar esse pessoal trabalhar debaixo de chuva. É uma questão de humanidade, né? Você não vai pegar o funcionário e botar trabalhar debaixo de chuva. Como chove muito durante dias da semana, do mês até do ano, nós não estaremos na rua fazendo serviço. E aí o que acontece? O mato crescendo a todo vapor, vai gerar insatisfação, vai gerar reclamação. Não tá fazendo nada. Exatamente, é o que a gente ouve. Né? Isso vai começar a pipocar daqui para frente. Até chegar março, final de março, início de abril, vai ser essa quantidade de reclamação, principalmente nas redes sociais. Aí quando entra o período de inverno, que a coisa se acalma, a prefeitura consegue equilibrar esse serviço. Então a gente precisa arranjar um novo caminho, né? A gente sabe que através da mão de obra, né, da prefeitura, que muito tempo atrás ela funcionava, hoje a gente já não consegue. É um problema exclusivo de Friburgo? Não. O calceteiro, onde é que você vai arrumar um calceteiro? Não existe mais, é uma profissão em extinção. Por que se asfalta muito hoje? Porque você não tem o profissional para poder ir lá e recuperar o calçamento. Não tem. Essa é uma profissão que, infelizmente, né, as empresas privadas, eu estava conversando com uma pessoa da direção da empresa Agros Nova Friburgo, e eu reclamei muito, vocês mexem lá nem a rua de paralelo vocês conseguem dar jeito, vocês mexeram, vem a reclamação. Nós não conseguimos, secretário, contratar esse pessoal. Essa mão de obra nós não temos mais no mercado. Então, né, o que está se acontecendo? Asfalto para tudo quanto é lado. E aí o asfalto ele é ótimo, ele dá uma quantidade, uma dignidade para quem precisa transitar de carro, mas aí vem alguns problemas compostos com asfalto. Primeiro que você impermeabiliza o solo, né? Você tem que conferir rede de água, de esgoto. E aí as redes fluviais que nós temos aí são centenárias. Elas não dão conta de vazão. A água está com mais quantidade, mais velocidade. Além de tudo, vem o problema no trânsito de muita alta velocidade, falta de consciência, porque a pessoa vê tudo asfaltado, tudo certinho, e aí não generalizando. Eu tenho visto muitas obras aí pela rua, muitas. O pessoal mexendo em calçamento, eu tenho visto que o prefeito, vocês estão trabalhando. Agora, infelizmente, é o tal negócio, a cidade cresceu muito e não tem como cuidar de tudo. Nós fomos com o último IBGE, ele fez um levantamento de 203.400 pessoas na nossa cidade. A cidade não foi projetada para esse número de habitantes, fora o pessoal que nós recebemos de fora. Uns como turista, visitante, outros porque trabalham aqui, vêm de outras cidades, já que a nossa cidade é uma cidade de referência, é uma cidade polo regional, né? Então recebe esse pessoal e a nossa cidade ela está muito inchada, é engarrafamento o tempo todo, é um movimento muito trânsito. O trânsito toda hora, um acidente, né? Porque ele não comporta esse volume todo. Então assim, tem os grandes benefícios, mas também tem os prejuízos que caminham paralelamente, né? São consequência, né, do nosso crescimento, da nossa evolução. Eu sei, conheço o trabalho de vocês, trabalhei muito aqui na prefeitura. Eu não aceitaria o seu cargo de jeito nenhum,
porque é muito complicado, é muito problema, é muita reclamação. E você, por mais que você queira atender, você não consegue atender todo mundo, né? E na verdade é bem espinhoso hoje o servidor público, né? A gente acaba tendo uma missão. Eu te digo como exemplo domingo agora. Com aquele vendaval que nós tivemos durante a madrugada e parte da manhã, né, caiu muitas árvores aqui pela nossa cidade, né? E isso o que a consequência disso? Né, a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar. No domingo eu tinha combinado com a minha esposa da gente sair para um aniversário e eu cheguei aqui na Praça Getúlio Vargas por volta de 10 e pouco e só cheguei em casa de volta, né, quase 4 horas da tarde, sem almoço, sem nada. Por quê? Se dedicando na nossa missão. Porque é muito cômodo eu pegar e dizer, olha, hoje é domingo, tá? Hoje não é dia de eu estar envolvido com prefeitura é de segunda a sexta e deixar o transtorno e o problema lá para o morador. Mas a missão que eu estou de vida pública, o meu envolvimento, o meu comprometimento não me permitiu. Eu sacrifiquei a minha esposa, que muitas das vezes ela não consegue entender, falou, mas todo mundo faz isso. Eu falei, ó, eu tenho que ter a responsabilidade com aquilo que eu assumi, né? Aquela confiança que foi me dada. E a minha consciência, ela não permite eu, sabendo que tem um problema lá no centro da cidade, como em qualquer outro lugar, e eu estar aqui numa zona de conforto, né, num momento de lazer. Ela a pessoa que chefia a Secretaria de Serviço Público não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Ele tem que estar ali em cima, porque as coisas acontecem todo dia. Isso. Na véspera desse vendaval que você falou, o jardineiro foi lá em casa, limpou aquilo tudo, ficou o jardim, tudo. No dia seguinte, minha mulher botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, é folha pura. A minha casa, o jardim, aquilo encheu de folha com esse vendaval. Então é uma coisa da natureza que você não pode prever. Exatamente, ela não se programa, ela não te avisa, olha, tal dia eu venho aqui que eu vou fazer. O que aconteceu aqui parece que foi um furacão, né? Eu sou morador do Cônigo, então aquela parte mais alta, Felga, era um barulho ensurdecedor. Eu acordei de madrugada com aquele barulho, que eu acordei meio atordoado com sono, e eu tive a impressão que era um avião que estava passando assim mais baixo, porque falei, parece barulho de turbina de avião. Você sabe que eu pensei a mesma coisa, que era um avião? Parecia barulho de turbina. E quando eu cheguei na sala, que eu abri a porta para olhar, mas era um barulho, e aí eu olhava aqui para cima, lá no alto do morro, tem muito eucalipto. E aí eu olhava aquele eucalipto para lá e para cá, dobrando, falei, meu Deus do céu, vai ter muita árvore caída. Mas assim, apesar de todos esses problemas, entendeu? Você está tocando bem a sua secretaria, eu vejo as pessoas se esforçarem, trabalharem, o meu bairro, de vez em quando vai lá, dá uma geral, fica bonitinho, entendeu? Quando eu falei, chove, o mato cresce, aí as pessoas falam assim, Felga, você que tem prestígio da prefeitura, tem que vir aqui capinar isso. Eu falei, comida pros passarinhos, deixa, eu adoro esse matinho aí, rapaz, olha como vai ficar bonitinho. Porque eu não tenho como, rapaz, chegar a cidade toda, o mato cresceu, eu vou querer que limpe a minha rua. Tem um monte de rua aí pra limpar, rapaz. Não vou pedir não, deixa a hora que eles puderem, eles vão ver aí. De vez em quando vem, ué. Tem que ter um pouco de paciência. E outra coisa, eu mando capinar a frente da minha casa, o vizinho lá, o Carlinho, capina a frente da casa dele, o outro capina, o outro larga no mato, não quer nem saber. Eles cuidam do portão para dentro e o resto não custava nada passar a máquina ali, né? Mas a maioria não faz, não, porque acha que é obrigação da prefeitura, eu não vou fazer. A minha mulher já capinou uma rua em Búzio. Você sabia, com a máquina? Eu falei, Bia, você tá maluca? Não, eu quero sulir, pô. E ele capinou a rua curta, né? Mas capinou os dois lá na rua. A sua esposa é uma grande parceira da cidade. Ela procurou a secretaria, inclusive ela está em contato aqui com o rapaz que é meu coordenador, né? E ela, com o espírito público, ela não precisa fazer isso. Ela está comprando material tinta
Tá. para poder pintar as grades lá. Falou, não, Zezinho, isso aqui você pode deixar que eu vou comprar e vou doar aqui para vocês pintar. Todo o material, não é só tinta, todo o material. Então isso é espírito Ela vai público. continuar fazendo isso nos monumentos que eu fiz, porque são 40 para cuidar. E não tem como estar cuidando disso. Então ela falou, não, eu vou comprando material e aos poucos eles vão fazendo, pinto uma cerquinha aqui e tal, porque não custa nada. Uma lata, 2 latas de tinta, o que custa isso, né? E ela está fazendo isso, ela vai continuar. A hora que precisar de um material e tal, falar com ela vai comprar. A prefeitura ela encontra muita dificuldade, Felgo, para a aquisição desses materiais, porque tudo é licitação. As pessoas que estão de fora, eles não têm conhecimento, né, que tem uma lei, né, que obriga você a fazer a licitação. Quando você parte para essa licitação, tem uma série de exigências dentro dessa lei. Então, tudo se torna muito burocrático, muito moroso. Eu costumo usar um argumento aqui, né, um termo popular, que é um parto para a gente conseguir as coisas através da prefeitura, principalmente a parte de licitação, porque o mais que você prepare essas pessoas, chega na hora para cumprir todas as exigências, né, acaba se prolongando muito. Você leva aí 6, 8 meses para fechar uma licitação. Como que você precisando daquele material, você fica aí 6, 8 meses para fechar? Até que você faça o contato com a empresa, que ela traga o material, é praticamente 1 ano para você adquirir o material. Isso é um gargalo, uma dificuldade que nós encontramos dentro do poder público. Então a gente precisava, né, de um novo método sobre a licitação, porque aprontaram tanto, né, lesaram tanto, né, os órgãos públicos, né, roubaram tanto, ficaram se enriqueceram ilicitamente nessas compras, nessas licitações, que aí foram amarrando, apresentando leis para criar dificuldade, e aí se criou a dificuldade demais. Hoje o poder público está muito engessado, né, para ele poder fazer essas compras. Isso é uma questão só de prefeitura, não. Isso os órgãos estaduais, o DR tem dificuldade, né, o INEA tem dificuldade, né, os outros ministérios, tanto estaduais quanto federais, têm dificuldade. Então, assim, a gente tem muita dificuldade hoje de fazer as compras, porque muitas das vezes, mas tem tanto de orçamento que está demorando esse material, justamente por causa de leis. Então, o país precisa ser passado a limpo, ele tem que ser repaginado, né? Não pode deixar de ter ali, né, as amarrações para que os espertinhos, entre aspas, né, não se deem bem, mas o que tem que criar são leis punitivas para aqueles que aprontam, aquele que vem para o poder público, para poder se dar bem, para poder ficar rico, para adquirir patrimônios, né, em virtude, né, de corrupção, principalmente na... Infelizmente a gente não pode falar a verdade nua e crua, porque se eu pudesse falar a verdade, eu tinha que subir de Friburgo, porque eu conheço o sistema aí, não é de hoje. Eu trabalhei para Feliciano Costa, garoto, depois Manso, Paulo Azevedo, Roto... Turma boa, né? Parei até aposentar no governo da saudade e fui cuidar da minha vida. Mas eu conheço o sistema. É muito... E não é Friburgo só não, isso é geral. É só sair para poder... Eu tive há pouco tempo em Rio das Ostras, aí eu olhei, né, Rio das Ostras, mas que tem uma arrecadação boa, né? Tem o royalties, o petróleo, que é bem lá em cima, né? É forte no turismo, é uma cidade muito visitada por causa das praias. E as dificuldades que eu olhei aqui na nossa cidade, né? E eles com um orçamento maior do que o nosso, e é uma cidade menor do que a nossa. E aí eu conversando com algumas pessoas lá ligadas ao poder público, é as mesmas dificuldades que nós enfrentamos aqui, as mesmas. Mão de obra, as licitações, né, o material que a prefeitura compra, que ela não pode especificar a marca, que aí quem vem para cá
ele vem para ganhar dinheiro, ele não tem compromisso nenhum com essa cidade. A maioria das empresas, né, que disputa a licitação, elas vêm de fora. E ela, naquela ânsia, né, de ter uma margem de lucro maior, o que ela faz? É o preço mais baixo. Então ela pega tudo que é ruim e empurra na prefeitura. Enxada na prefeitura é de péssima qualidade. A vassoura é pior qualidade. Né? O material elétrico que nós compramos é de pior qualidade, porque a gente não pode especificar marca. Não é o que nós fazemos na nossa casa. Na nossa casa, o mais que a gente esteja ali restringindo... A gente quer souvenir, uma tinta boa... Exatamente, você vai comprar uma tinta, você vai ver de qualidade. O mais que você esteja restringindo o seu orçamento, vai falar, não adianta eu comprar aquele material ali que é muito barato, porque ele vai durar pouquíssimo tempo. Aí eu tenho que pagar a mão de obra de novo e na perco o material. Então eu já compro um material de melhor qualidade, aquela marca ali, ela é mais cara, mas ela vai durar mais tempo. Com isso, ela me poupa a mão de obra e por aí afora. Prefeitura, a gente não consegue fazer isso. Consegue. Felga, a gente foi, há pouco tempo, o pão aqui que fornece para os funcionários, vou citar como exemplo, que prejuízo para nós. O pão que a gente fornece aqui para os trabalhadores no café da manhã, né, é comprado aqui pela secretaria. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei que a padaria que ganhou é do Rio de Janeiro. Ela lá na cidade do Rio de Janeiro. E, gente, que loucura é essa? O pão já chega aqui velho. Nossa, para entregar 3 vezes por semana, tá? Segunda, quarta e sexta. Falei, gente, é um absurdo isso. Por que a gente não vamos buscar um caminho para que uma padaria próxima aqui ganhe? Aí eu fui lá, amarrei nessa licitação que já foi aqui na nossa gestão, de ser no máximo 30 quilômetros de distância da cidade. Tem que ter aqui uma matriz, uma filial aqui. Foi desconsiderada, porque eu não posso restringir, né, a disputa comercial. Né? Eu não tenho o direito de fazer isso. Então, possível me ganhar uma padaria lá de Brasília, o direito é dela. Então, com isso, a gente já sabe, né, que vem toda uma dificuldade. Como que uma padaria do Rio de Janeiro me ganha licitação e aqui da cidade não consegue ganhar? Me lembrei agora do meu pai. O meu pai só comprava eletrodoméstico nas lojas de Friburgo, e hoje não sei o quê. E um dia um amigo dele falou, Batista, isso no Rio custa muito mais barato. Eu falei, aí ele falou, eu sei, mas se eu comprar lá no Yudes, tem algum problema, eu vou lá e falo com ele, Yudes, ó, comprei aqui e tal, paga e resolvo. Agora se eu comprar no Rio de Janeiro, depois eu vou reclamar com quem? Exatamente. Entendeu? Nós enfrentamos esse problema com a oficina mecânica, porque parte da nossa oficina mecânica o serviço é terceirizado. Quem ganhou é uma oficina do Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente tem que levar os carros daqui para o Rio de Janeiro. E aí, mas por que não fez aqui em Friburgo? Porque a lei não me permite, né, que eu diga que tem que ser aqui dentro da nossa cidade. Uma área, né? Não, porque aí você restringe... Eu não sabia disso, agora que eu estou sabendo. Você restringe a questão da licitação, né? Então... é tudo muito difícil. E aí muitas das vezes as pessoas não entendem. Mas contratou uma empresa lá, uma oficina do Rio de Janeiro porque está se dando bem, é porque está levando uma vantagem. Não, é a lei que não me permite dizer que tem que ser aqui dentro de Friburgo. Então assim, Felga, é muito difícil. O poder público, ele está muito amarrado. Você teve muita coragem de ter aceito esse cargo aí, secretário de Serviço Público, porque isso é espinhoso. É espinhoso. As pessoas te criticam na rua sem razão. Eu tô sempre te defendendo, sabe? Porque, não, o Zezinho não. O problema é que ele não tem mão de obra para cuidar de tudo ao mesmo tempo. Eu dou essa explicação aí. Porque as pessoas não conseguem entender. Hoje mesmo eu vi um vídeo, né, de uma pessoa lá do Cascatinha dizendo que a rua tá com bastante árvore que caiu. E ela dizendo que a prefeitura, que aquelas árvores caíram porque a prefeitura não faz manutenção. É o preço que nós pagamos, Felga, para ter um dos melhores do estado do Rio de Janeiro, por ter essas águas em quantidade de água de nascente de qualidade. Nós temos água para tudo quanto é lugar. Por quê? Por causa dessas águas. A maioria dessas águas, ela está dentro de propriedade particular. Desde quando que a prefeitura pode
pegar os seus funcionários e ir lá com poda, motosserra, entrar dentro de uma propriedade particular para fazer o trabalho preventivo para aquelas árvores não caírem em via pública. Ela não pode, ela está cometendo uma infração. Quem fizer isso, quem mandar e os funcionários que adentrarem, eles serão processados, eles responderão na menor das hipóteses, uma denúncia dentro do Ministério Público. Então a gente não pode. Então a gente só vai fazer a intervenção a partir do momento que a árvore caiu lá na via, aí nós podemos ir lá na via fazer o corte. Dentro de propriedade particular, a lei não permite e as pessoas não entendem. Né, que se a prefeitura tivesse vindo aqui, isso não tinha dado prejuízo, não tinha caído em cima desse carro, não tinha batido no alto. Eu tenho uma casa lá em Búzios, tem 17 árvores no meu terreno, inclusive dentro da varanda, passando pelo telhado. Eu mando podar, eu mando cuidar, porque incomoda, joga folha no vizinho e fica um negócio meio perigoso. Então, a gente tem que cuidar do que está dentro da nossa propriedade e não achar que é a prefeitura que tem que ir lá fazer isso. A prefeitura não pode, ela não tem esse poder de entrar dentro de uma propriedade particular e começar fazendo poda preventiva. Nas vias públicas, ela consegue fazer. Agora, todas as vezes que a prefeitura mexe numa árvore, que é seu direito de mexer em via pública, ela já arranjou um problema. Porque que várias pessoas falam, você estava cortando essa árvore tão bonita, a árvore que dá sombra, aquele pessoal que recebe os passarinhos, Como que vocês não têm mais nada importante para fazer na cidade, não? Então, assim, é sempre muita polêmica você mexer com árvore. Então, tudo é muito difícil, o poder público hoje, quem quer trabalhar, Felga, ele passa por muita dificuldade, muitas questões de ficar aí, às vezes, chateado com as coisas que houve, porque as pessoas não entendem que a gente é regido por lei. Cezinho, nosso tempo que pena, já acabou, passou rápido. Mas eu e as pessoas de bom senso sabem o trabalho que você está fazendo aí, o esforço que você está fazendo, entendeu? Infelizmente, a gente não pode fazer. Se você me der uma foice, eu vou fazer bobagem. Vai. Entendeu? Eu nem fico perto. E a gente sabe que você ama essa cidade. Sim. Não é de hoje, é de muito tempo. E a gente fica agradecido de ter uma pessoa como você aí à frente da secretaria, porque apesar de você não conseguir fazer aquilo tudo que você gostaria, eu sei que você está tentando fazer o melhor, está fazendo o melhor possível. Você não é mágico, você não é nenhum santo que faz milagre, você é apenas um servidor público dedicado à nossa cidade e a gente agradece muito. Tá? A hora que você precisar da gente aí, da Nova TV, do Felga, é só chamar que a gente faz questão de ajudar, de mostrar o que está acontecendo, tá entendendo? Eu já estou há muito tempo pensando nesse negócio, como é que eles vão arrumar a mão de obra hoje para botar calçamento e roçar? Não tem mais, entendeu? Então, quando eu vejo a crítica, eu fico aborrecido, porque a verdade nem sempre é fácil de ver. Beleza, isso aqui não é a Suíça não, rapaz. Verdade. Entendeu? O nosso dinheiro é curto, a nossa mão de obra lá é tudo máquina, tudo, entendeu? Lá não tem lixeiro correndo atrás de caminhão. O motorista vai, já tem a caçamba especial, joga no caminhão, uma pessoa só. Aqui você, para tirar o lixo, precisa de caminhão de gente correndo atrás, porque nós não estamos ainda em condições de primeiro mundo. De verdade. Não é verdade? E, apesar de tudo, Friburgo é uma cidade maravilhosa. Eu só saio de Friburgo obrigado. Vou para Búzios, fico dentro de casa, porque eu gosto de Friburgo, desse clima, dessa paisagem, dessas montanhas, dessa mata maravilhosa que a gente tem aqui. E sei
o esforço que vocês fazem para tentar manter isso, tá? Pura verdade. Sou um aliado a vocês, a você principalmente dessa coisa, e a hora que precisar, Fel, pá, a gente está aí para dar uma ajuda. Tá, só não sei roçar, o resto eu faço tudo. Te agradeço, né? É uma oportunidade que a gente está tendo aqui. E Fel, eu todos os dias cedo estou aqui, eu não falto o dia de trabalho, eu cumpro uma carga horária que eu combinei comigo mesmo. E aproveito até, Felga, para fazer um agradecimento aqui ao prefeito Johnny Mike, o Dr. Rodrigo, pela confiança no nosso trabalho. Dentro do possível, eles dão condições da gente trabalhar aquilo que eu tenho pedido, né? Que a prefeitura tenha disponibilidade, não é me negado. Então agradeço a oportunidade tanto do prefeito Johnny Mike e do Dr. Rodrigo, e te agradeço por esse grande privilégio de estar aqui, a você e ao Patrick, tá? E desejo, né, muita felicidade aí ao seu público. A hora que tiver uma outra oportunidade mais pra frente, a gente faz questão de voltar aqui a conversar com você, porque a gente não parece não, mas nós esclarecemos coisas que muita gente não sabe, entendeu? Coisa simples, mas é o X do problema, aquela Verdade. coisinha simples. Uma pessoa, acabou. É simples. Vai lá, não arruma não. Não arruma. Tá. Cezinho, muito obrigado e estamos à disposição, tá bom? A hora que precisar. E meus amigos, até a próxima! Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocalto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocalto. Quem conhece, confia. 2528-9514